quero fazer com você aí, do outro lado, um exercício. Um exercício de reflexão. E você responda as perguntas que eu fizer. Fique com você, com a sua consciência. Ok? Até porque, meus amigos, eu não tenho interesse de ser dono da verdade, nem tampouco, né, ser um guru ou coisa do tipo, né? Não é essa a minha intenção. Mas a minha intenção é fazer com que as pessoas consigam pensar sobre as coisas. Que elas consigam até, inclusive, libertar-se de suas cavernas psicológicas. Mas vamos lá, vamos ao exercício. Eu vou fazer uma pergunta bem simples. Que tipo de análise política você gosta de ouvir? É aquela análise política em que o sujeito que está do outro lado lá, ele fala coisas que lhe desagradam e faz você pensar? Ou aquele analista que fala coisas que você quer ouvir? Muito bem. Eu tenho reparado uma coisa que as pessoas querem, mas a segunda opção, que é aquele analista que fala as coisas que o público quer ouvir, do que aquele que fala coisas que o povo não quer ouvir e que vai poder fazer com que elas possam pensar. E daí não adianta em nada, meus caros, você aí do outro lado acha de ser progressista, da esquerda, não sei mais o que, até criticar os bolsomínios pelas suas idolatrias, se você do outro lado privilegia esse tipo de análise, entre aspas, que não faz com que você pense ou que não mobilize, né, o seu questionamento. Um bom comunicador não é aquele que diz coisas que nos agradam, mas aquele que de fato faz com que a gente pense sobre as nossas posturas, sobre os nossos pontos de vista. Vou dar um exemplo. O Paulo Giraldelli fez um vídeo falando sobre as posições de Tabata e de Mauro Benevides sobre a reforma da Previdência, e ele trouxe um seguinte dado que é importante. Existem duas narrativas sobre a reforma da Previdência. Uma que diz que não precisa reformar a Previdência. Por quê? Porque essa reforma ela não é necessária, porque a Previdência ela voltará a ser superavitária com a melhoria da economia. E uma outra narrativa, que é a narrativa do Ciro Gomes, por exemplo, em que diz, olha, nós precisamos reformar a Previdência, porque se hoje ela não gera, se hoje ela tem problemas, não tem problemas, melhor dizendo, amanhã poderá ter. Por quê? Porque é uma questão da informalidade do mercado de trabalho e vários outros fatores. E ele diz o seguinte, olha, nós temos que fazer com que as pessoas que contribuem mais, que têm condições de contribuir mais, essas sim entrem para um regime de capitalização. E separe, inclusive, aquelas contribuições que são aqueles benefícios que não são gerados por contribuição. Então tem duas narrativas, das quais eu não sei qual realmente eu vou seguir do meu ponto de vista pessoal. E isso é muito bom, por quê? Porque a gente não pode ter certezas. E certezas não nos levam a lugar algum. Pessoas que estão sempre certas, pessoas que sempre têm uma, entre aspas, uma ideia formada, não conseguem fazer ou entender aquilo que Raul Seixas fez, né, naquela linda música chamada Metamorfose Ambulante. Não se dão conta de que a gente é uma metamorfose, que a gente vai se moldando, vai se modificando, que aquilo que a gente pensa em alguns anos modifica-se diante dos contextos diferentes de nossas vidas. Então a gente precisa também não ter a certeza de tudo, porque a certeza de tudo é o imperador, vamos dizer assim, da análise que queira fazer com que a gente repense as coisas. E é muito necessário que a gente repense as coisas e não faça elas ficarem prontas, porque senão a gente acaba fazendo análises que não nos levam a lugar algum. Ou melhor dizendo, talvez a gente não consiga nem fazer análises, porque a análise requer olhar a realidade e requer também fazer dar um caminho alternativo para aquela realidade que muitas vezes é aquela que a gente não quer enxergar ou que não quer aceitar.
Não adianta em nada para não aceitar a realidade e não modificá-la. As avestruzes colocam as suas cabeças no chão, elas se isolam do contexto como um todo, mas elas não resolvem os problemas. E assim é a vida da gente. Se a gente fugir dos nossos problemas, a gente acaba, de uma certa maneira, não resolvendo eles vão continuar ali, e é a vida que segue. Então, meus caros, a gente tem que pensar em canais que realmente nos mobilizem, né, que nos façam repensar os nossos posicionamentos. E não ficarmos sedentos pela posse da verdade. Até porque, numa era em que se diz que estamos vivendo uma era da pós-verdade, o problema não é termos a verdade dos fatos, mas termos uma narrativa que nos leve a conclusões verdadeiras. Porque há narrativas que também fazem com que a gente não se dê conta de que estamos defendendo coisas que não nos servirão também. Então, a gente precisa entender que é coisa muito mais complexa do que eu falar aqui em 6, 7 minutos sobre um assunto que talvez mereça muito mais tempo de reflexão, de análise, porque tem vários ângulos para se analisar essas coisas. O ângulo psicológico, o ângulo político e até mesmo o ângulo filosófico sobre o conceito que nós temos das coisas e do mundo. Muitas vezes nós fazemos do nosso umbigo o observatório inicial de tudo, o que também não nos leva a lugar algum, a não ser a nos tornar imaturos e, vamos dizer assim, um pouco ressequidos com a vida, o que também não nos leva a nada. Meus caros, se você gosta desse conteúdo, se você quer pensar de fato, quer fazer uma corrente de pensamento nova aqui no YouTube, na internet, dê o joinha, tá? Inscreva-se no canal. E se você já acompanha o nosso trabalho e gosta do nosso trabalho e quiser nos apoiar com alguma contribuição, então aqui o nosso link do Apoia-se. Essa manutenção é importante para que a gente possa continuar com o nosso trabalho de reflexão para você. Mas ela é uma contribuição voluntária. Aqui a gente não está fazendo vídeos para ganhar dinheiro, nem ser famoso. Muito pelo contrário, a gente está fazendo vídeo para tentar conscientizar a população brasileira de que ela precisa se colocar como agente da política e não como idólatras de personalidades, entre aspas. Então, meus amigos, um forte abraço e até mais.